segue o versículo de número 46 ao 52, nós vamos estar lendo nesta noite, para a glória de Deus. Amém? Nós queremos algo especial de Deus, nós precisamos ouvir e receber a sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Clama a mim e responder-te coisas grandes e firmes que tu não sabes, né, irmão? Deus está falando coisas que nós não sabemos e nós vamos entender um pouquinho aquilo que o Senhor está falando. O Espírito Santo. Oh, eu sinto a presença forte do Espírito Santo. Amém? Está aqui? Eu vou ler o 46, você vai ler o 47 e assim nós vamos até o 48. Amém, irmão? Amém, irmão? Deixa as irmãs levar as crianças lá para cima lá. Em nome de Jesus. Porque na hora da palavra eu gostaria de silêncio. Amém? Que você estivesse ligado com Deus para receber esta bênção da sua vida. Diz assim o versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamasse, repete, dizer: levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. O Espírito Santo. Vamos ler o versículo de número 49, todos nós juntos no 3. 1, 2, 3. E Jesus, falando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus, meu amado Jesus Cristo. Mas é um texto muito conhecido. Eu nem sei quantas vezes eu já preguei dentro desse texto, mas foi esta palavra que o Senhor me deu nesta noite. Nós estamos num texto, ou numa campanha que se encontra num texto lá em Jeremias, no capítulo 33, versículo de número 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. Jeremias, naquele tempo, não entendia porque Deus havia entregado o povo, porque ele permitiu que aquela ruína viesse sobre Israel. Mas a Bíblia diz que Deus respondeu para ele e falou que não ficaria daquele jeito, daquela maneira, que Deus ia restaurar, ia mudar aquela situação. E também foi além disso, foi falando para Jeremias até mesmo dos céus que há de vir sobre a nossa vida, da igreja, que Jeremias talvez não tinha essa visão como um homem comum. Mas Deus, irmão, aos seus servos, aqueles que são espirituais, Deus ele tem algo muito grandioso a fazer em nossas vidas. Então ele falou para Jeremias, aleluia, que aquela situação seria mudada. E eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração também. Você que está buscando o Senhor, não sei o que é que você está passando, o que você está vivendo, mas quando nós buscamos a um Deus vivo e poderoso, saiba que esta situação ou circunstância não vai permanecer do jeito que está. Amém? Deus vai fazer algo a seu respeito em prol de você, porque Ele te ama. Naquele tempo, aleluia, Jeremias estava vivendo a lei, mas nos dias de hoje nós vivemos a graça do Senhor. Não é necessário esperar tanto tempo para receber uma bênção. A coisa é muito simples, é você crer e você recebe. Glória a Deus. Quando a palavra é ministrada, você recebe a palavra e crê naquela palavra, e aí sim a sua vitória vem, em nome de Jesus. Mas aqui nós estamos falando de um texto importante que Deus veio trazer ao meu coração. Aqui no versículo de número 46, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Amados irmãos,
Uma situação totalmente diversa para um ser humano, para uma pessoa que Deus criou. Mas a Bíblia fala que quantos de nós estamos numa situação parecida? Como assim, pastor? Eu não estou mendigando ainda. Talvez você ache que não. Mas um homem que ele não tem visão, ele não consegue ver as suas próprias falhas e nem o caminho que ele está trilhando. Eu estou trazendo isso para uma ordem espiritual. Quem está entendendo? O homem carnal não entende as coisas de Deus. O homem natural não sabe, aleluia, como Deus trabalha. Mas a Bíblia está trazendo um texto que havia um homem cego que estava mendigando. Por quê, irmão? Porque louvado seja o nome do Senhor. Um deficiente visual, ele precisava de ajuda para fazer quase todas as coisas. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando nós estamos sem Cristo em nossas vidas, nós estamos desta forma, ou caminhando para esse precipício. Estamos caminhando à derrota, caminhando para a morte, porque o homem está no pecado e o seu caminho é de morte. Mas quando nós recebemos ao Senhor Jesus, esta cegueira espiritual cai dos nossos olhos, as escamas, e então nós conseguimos ver, nós conseguimos, louvado seja Deus, observar o caminho que estamos trilhando. E aí cabe a nós, se nós continuamos ou se nós voltamos para o Senhor. Quem está entendendo da palavra? E a Bíblia diz então que estava mendigando, a situação dele era tremenda, irmão. Em nome de Jesus, uma miséria muito grande. Você imagina uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, sentado junto ao caminho, ali precisava de alguém levá-lo ao banheiro, ali precisava alguém levá-lo a algum lugar, dependia totalmente das pessoas. Uma pessoa, irmão, em nome de Jesus, que é uma deficiente, ela é também dependente de outros. Quem está entendendo? E assim um homem, quando ele está nas drogas, no vício, ele é um dependente químico. Ele é uma pessoa que depende daquilo. A pessoa está presa a uma coisa, louvado seja Deus, que ele não consegue se libertar. E a mais pura verdade, porque só quem liberta o homem é Jesus Cristo de Nazaré. E para nós mantermos, aleluia, esta comunhão, para nós não caminharmos nesse processo que estava ali, este homem, nós temos que clamar ao Senhor. Quem quer entender aqui? Clamar a Deus, irmão, não é aleluia, falar baixinho, mas se eu quiser fazer não. Clamar a Deus é você se humilhar diante dele. Quem está entendendo? É gritar, clamar quer dizer gritar. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que esse homem estava mendigando, estava ali, aleluia, batido junto ao caminho, caído numa situação, aleluia, totalmente adversa à sua vida. Tudo ele daria, aleluia, para em nome de Jesus arrumar um trabalho, para ter um casamento, para ser feliz. Mas porém a Bíblia diz que Jesus estava passando, e quando Jesus passa, aleluia, uma multidão segue, porque Jesus faz milagres. Jesus, aleluia, em nome de Jesus muda histórias. Mas glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Este homem estava junto ao caminho, porque ali, louvado seja Deus, ele ouviu aquele barulho, ele ouviu aquelas pessoas gritando e pulando. Ele não podia enxergar, mas a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele ouviu aquele tumulto, as pessoas falavam o nome de Jesus. Então ele também já ouvira falar de Jesus, que Jesus curava os cegos, os coxos, ressuscitava os mortos. E ele não perdeu a oportunidade. Ele não enxergava, ele não podia sair daquela condição. Porém ele podia clamar. Quem está clamando aqui? Você está clamando por algo, viu? Mas clamando mesmo. Amém? Continue, porque Jesus já te ouviu. Quem está clamando? A Bíblia diz que ele clamava, ele clamava, ele clamava. Ele viu que Jesus estava passando, e a Bíblia diz que era uma grande multidão que envolvia Jesus. Mas irmão, não é para você gritar, não é para você sair fora gritando. É pela fé que se alcança, aleluia, a vitória. É pela fé no Todo-Poderoso. O Senhor está dizendo para você não parar de bater, para não parar de buscar, porque a providência de Deus já chegou na tua vida. A Bíblia diz então que quando ele ouviu que era Jesus, ele não perdeu a oportunidade, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Quem está entendendo da glória? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz então, irmão, que ele não parou de clamar até que Jesus o ouvisse. E muitos batiam nele, chutavam ele e falavam: cala a boca,
Jesus não vai te ouvir, não. O pecador, irmão. Porque naquela época, uma pessoa leprosa, uma pessoa com qualquer deficiência, era considerada uma pessoa que tinha que ficar longe do convívio social. Ele já era considerado, principalmente pelos fariseus, um grupo religioso que conhecia até o quarto, quinto livro, o livro da Bíblia, as leis de Moisés, era considerado um pecador. Ele estava naquela situação porque ele era um pecador. E isso é verdade. Isso era verdade. Ele estava ali esperando o quê? O que ele pedia para Jesus? Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E é isso, irmão, que você tem que se considerar diante de Deus. Você tem que pedir a misericórdia de Deus para você, para mim. Quem está entendendo? Porque nós somos falhos, porque nós somos pessoas que precisamos de Deus. Mas muitas pessoas estão cegas, aleluia, espiritualmente, e não querem enxergar. Quem está entendendo? Quando uma pessoa é religiosa, quando uma pessoa, aleluia, ela endurece o coração para a palavra de Deus, quando ela acompanha, aleluia, muitas vezes o costume familiar, ela é uma pessoa religiosa. Deus fala com ele, porém, ele não abre o coração. Ele não, aleluia, não quer a misericórdia de Deus. Mas quem quer a misericórdia de Deus, vai dando glória nesta noite, vai clamando o nome de Jesus, porque aquele que estava lá está aqui nesta noite. E a Bíblia diz então, irmão, que ele clamava, o pessoal batia, empurrava, mas ele continuou clamando até que Jesus o ouvisse. A Bíblia diz que Jesus ia passando, e aí a multidão o oprimia, batia, ele não vai te ouvir. Você imaginou a multidão que ouvia Jesus, irmão? Ele não ouviu, aleluia, a voz dele, porque não tinha como ouvir, era muita bagunça. Jesus ouviu o coração dele, irmão. Ouviu a angústia que ele estava. Mas um fato muito importante, irmão, em nome de Jesus, acontece no versículo de número 49. Quando Jesus para, louvado seja o nome do Senhor, e chama, ou manda chamar, é porque ele já não estava perto. Jesus já estava longe. Jesus para, a multidão para. E ali, um silêncio fica entre todos. Jesus parou, e aí mandou que o chamasse. É uma coisa importante que tem que ter na nossa vida, e que nós venhamos entender isso aqui. Quando Jesus para, ele envia pessoas para chamar aquele homem, no versículo 49, olha lá. E Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus. Repete comigo. Tem bom ânimo, porque ele te chama. Glória a Deus. O Espírito Santo. Mas só que entre ele te chama, tem uma palavra aqui no meio. O que está escrito? Levanta-te, irmão. Aleluia. Deus não fala com o homem, aleluia, que está caído. A primeira coisa que Deus manda você, aleluia, e eu, se levanta. Glória a Deus. Deus não gosta de derrotar. Quem está entendendo? Deus não gosta, aleluia, de ver ninguém humilhado. Não é, isso não é de Deus. Então, quando Deus, aleluia, manda chamar, aleluia, os próprios homens que foram, falaram: levanta-te, porque ele te chama. Levantar, irmão, quer dizer uma posição, aleluia, de guerra, uma posição, aleluia, de realmente destaque. Quem não acredita nisso? Como ele poderia falar com Jesus deitado? Como ele poderia alcançar a graça de Deus dormindo? Como ele poderia, aleluia, chegar perto de Deus se ele não sairia do lugar? Então a primeira palavra que você tem que ter para chegar perto de Deus, quando ele te chama, é entender que ele quer que você se levanta. Quem está entendendo da glória? Porque Deus não fala, irmão, em nome de Jesus, com uma pessoa que fica clamando e dormindo. A Bíblia diz que Jesus estava lá, ele parou, ele ouviu o clamor, porém ele disse: traz ele aqui. Se ele quiser vir, ele tem que vir. Quem está entendendo da glória? Quem precisa de Deus somos nós, irmão. Então nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que estar mais, aleluia, atento. Quantas vezes você tem buscado a Deus? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem louvado seja Deus, separado o tempo para o Senhor? Porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando Jesus parou, ele ouviu o clamor daquele homem. Deus tem ouvido o nosso clamor.
Mas quantas vezes você tem se levantado para buscar a Deus? Quantas vezes, aleluia, você tem se colocado numa posição que Deus determina que você esteja? Eu posso ouvir glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, em nome de Jesus, que muitas vezes nós estamos sofrendo por causa disso. Nós estamos ouvindo Deus falar, nós, aleluia, temos certeza que Deus nos ouve, porém ficamos na mesma posição, deitados, sentados. E Jesus não quer isso para você. O Senhor está falando, levanta-te, se coloque de pé e vai na minha direção. Quem está entendendo? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a posição daquele homem, quando Jesus passava, era sentado, irmão. E se ele não clama, se ele não pede a Deus para Deus o levantar, ele morreria cego e sentado. Mas quando você começa a clamar o nome do Senhor, você tem que ter essa visão de se levantar e ir até Ele. Oh, glória a Deus. Porque a Bíblia diz, clamai a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor não está falando de um plano somente terreno, não sobre a sua situação. Ele não está falando de algo que você está vivendo hoje. Mas o Senhor está falando, se você quer viver o melhor na sua vida, não só essa mudança, essa vitória, mas se você quer viver, aleluia, vitorioso. O Espírito Santo do Senhor. Mas quantos de nós, irmãos, estamos aí caídos e continuamos querendo que Deus faça alguma coisa? Jesus falou que você tem que ir, irmão. Levanta-te. Eu posso ouvir glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Levantar-se para buscar o Senhor não pode ver Cristo se continuarmos na mesma condição. Você não pode ver a glória de Deus na tua vida se você continuar do mesmo jeito. Quem quer algo de Deus tem que se levantar e ir na direção dele. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo pessoas que querem, aleluia, que Deus a sirva. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo? Irmão, Deus é soberano. Deus, aleluia, sem mim e sem você, ele continua sendo Deus. Mas o que é você e eu sem Deus? Nós não somos nada, irmãos. Nós precisamos, de quantas pessoas enganadas no Evangelho, quantas pessoas enganadas pelas religiões. A Bíblia diz que quem é de Deus, irmão, come pela mão de Deus. Quantas vezes você está sendo induzido, levado por aquele irmão? A salvação é individual. Aquele cego, louvado seja Deus, não deixou de clamar. Quantas pessoas falaram, cala a boca, ele não vai te ouvir, fica quieto. Mas ele continuou clamando, porque ele falou, se ele ouvir o meu clamor, eu sei que tem solução para mim. Eu não vou ficar mais desta forma. E a Bíblia diz, irmão, em nome de Jesus Cristo, no versículo de número 50, diz assim, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa representava, irmão, o que ele era, um pecador, um cego, uma pessoa desprezível. Quem está entendendo? A capa que ele usava, todo mundo sabia que aquele homem era um cego e que ele estava ali pedindo esmola, era um mendigo. Quem está entendendo o negócio? Aquilo era um rótulo na vida de qualquer cego lá naquele tempo tinha que andar com aquela capa, para que todos olhassem para ele e soubessem, aleluia, que ele era um miserável. E a Bíblia diz que quando Jesus, aleluia, manda chamar ele, a primeira coisa que ele faz é lançar dele a sua capa. Glória a Deus. Você precisa lançar de você a sua capa. Você precisa. Você não precisa mais da capa, aleluia. Essa capa representa o pecado. Essa capa representa, aleluia, o que você era, não o que Deus quer fazer de você. As coisas velhas já passaram. Ou eu posso ouvir glória a Deus? Mas quando nós, aleluia, você vê que ele começa a clamar, o povo fala para ele, cala a boca, ele não vai te ouvir, você é um pecador, você, aleluia, não presta, você não vale nada. A Bíblia diz que Jesus parou, porque isso não é verdade. Deus não tem isso para você. O homem escolhe isso, mas se ele escolher, aleluia, enxergar, se ele escolher, aleluia, seguir a Cristo, irmão, ele vai ser um bem-aventurado. Quem vai entender? Muitas vezes você está na situação que você está, porque você não quer, aleluia, largar a sua capa. Você não quer abandonar o pecado. Você não quer, porque Jesus disse, aleluia, se aquele, aleluia, que quer seguir a Jesus, tem que, aleluia, abandonar o caminho que está vivendo para seguir o caminho verdadeiro. E é isso, irmão.
Muitas vezes nós estamos presos, sabe quem? Famílias, religiões, tradições. Isso não vai te salvar. Isso não pode mudar a tua história. Põe aqui isso, Gênesis capítulo 3, 17. Então, irmão, muitas vezes estamos comendo pela mão de Eva. Quem está entendendo? Você sente no seu coração que você precisa de Cristo. Você sabe que você precisa abandonar o pecado. E só tem uma maneira do homem abandonar o pecado. É quando Cristo habitar nele. Aleluia! E se Cristo habitar em você, então você vai ser livre. Porque Ele começa a trabalhar, aleluia, no seu interior, fazendo de você uma nova criatura. Vamos ler aqui no 3, 1, 2, 3. E Adão disse: portanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha o que o Senhor disse, ó. Portanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei. Deus havia dado uma ordem ao homem. Você pode comer de tudo, só não coma deste fruto. E a primeira coisa que ele fez foi, a mulher dele foi tentar, Eva foi tentada, mas Adão não. Adão comeu porque ele queria comer. Quem está entendendo? Eva foi enganada, mas Adão não. E a Bíblia diz o que, irmão? Você comeu do fruto que eu te ordenei para não comer, e o homem caiu. E até hoje é assim. Por quê? Aqui ele falou da mulher. Portanto, deste ouvir a voz da tua mulher. Quantas pessoas têm dado ouvido, aleluia, a voz da mulher, do amigo, do marido, da mãe, do pai? Irmão, você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que saber que Deus, aleluia, que te ama. Foi Ele que morreu por você. E Deus quer que você, aleluia, se levante para salvar a tua casa, a sua parentela. Deus quer constituir você, aleluia, como um obreiro da casa do Senhor. Então Deus fala, se levante, porque se você não se levantar, vai morrer todo mundo. E a Bíblia diz que aquele cego estava ali abatido. Você está esperando o quê, irmão? Todo mundo conhece o seu rótulo, todo mundo sabe que você é um pecador, todo mundo sabe, mas ele não sabe o que Deus tem para você. E muitas vezes estamos aqui, irmão, comendo por isso, pela mão de Eva. Mas Deus está falando ao seu coração: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Coisas que Deus tem para você que ninguém sabe. Que ninguém sabe, nem mesmo você. Por quê, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. Porque o homem sem Deus, ele é cego. Ele é cego, ele não tem absolutamente nada e ele acha que tem alguma coisa. Quem está entendendo? E quando o homem, aleluia, abre o seu coração para Jesus, Deus, aleluia, envia a sua promessa, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a revelar, começa a abrir o entendimento do homem, para que o homem possa alcançar a graça de Deus. Quem está entendendo da glória? Põe lá em Mateus capítulo de número 15, verso de número 14. Aleluia. Quem está entendendo a mensagem nessa noite? Você tem que sair dessa condição, você tem que largar a tua capa, meu irmão. O que você foi no passado, deixa isso para lá, isso aí morreu. Eu quero viver o melhor de Deus. Como você pode viver o melhor de Deus, tendo, aleluia, os rudimentos antigos, estar envolvido na capa? Larga isso. Isso é o rótulo. Tira isso da sua vida. Fala: Jesus, me liberta, eu quero o Senhor, eu quero ver as coisas grandes do Senhor. No versículo 14, aleluia. O Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo, vamos ler aqui, 1, 2, 3. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se o cego guiar o cego, ambos cairão na cova. Amém? Amém. Os religiosos da época, irmão, Jesus disse para eles nesse texto: o Espírito Santo, você me adora, aleluia, com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Por quê? Porque ouviam pessoas. Jesus não é assim, não. Quantos condutores cegos estão no nosso meio? E quantos irmãos procurando uma religião que se adapta ao seu pecado? Irmão, o pecado vai matar o homem. Quem está entendendo? O pecado é que nos mata, é o pecado. E se Jesus não habitar em nós, nós não seremos livres do pecado. Quem está entendendo da glória? Eu preciso receber a Cristo. Eu preciso, aleluia, que Ele tire de mim esta capa. Então Ele está dizendo para você nesta noite: se levanta, Por quê? Eu estou aqui, ó, deixai, sou condutores cegos.
vezes, abre o seu coração para que eu possa entrar, mudar a tua história. Larga esta capa, não, mas é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Entenda isso, irmão, são condutores cegos. Glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Nossa, mas minha mãe tem uma religião, a religião não salva ninguém, que salva é Jesus. E Jesus é a sua palavra, eu posso ouvir glória a Deus. Então o Senhor, aleluia, quando ele ouviu o clamor daquele rapaz ou daquele cego, ele disse, quando ele vinha aqui, Jesus não vai atrás de ninguém não, quem está entendendo? Jesus está passando, quem está entendendo? Jesus está passando na terra, meu irmão. E quando ele arrebatar a sua igreja, vai ser tarde para muitos. Vão ver muitas pessoas que eram tortas, drogados, bandidos no céu, e muitos que se achavam religiosos no inferno, porque não receberam ao Filho unigênito de Deus. Não, mas a minha mãe meus amigos, irmão, que amigo, irmão, seu amigo é Cristo. Seu amigo é o Senhor. Você tem que ver as coisas grandes do Senhor na tua vida. E aqui eu preciso dizer, deixar, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quem está entendendo agora? Isso é bobo, isso é coisa de crente, é lavagem cerebral. Meu irmão, a maior mentira do diabo é querer que você acredite, aleluia, que não há salvação para a tua vida. Quem acredita nisso? Por mais pecado que você tenha, por mais que você tenha feito, por mais que as pessoas não te perdoem, nem você mesmo se perdoe, se você abrir o coração para Cristo, Ele vai te perdoar. E Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. E é isso que o Senhor falava. Quando Ele parou, Ele mandou chamar, mas o homem precisava se levantar. Quem quer se levantar nesta noite? Deus está falando, se levanta, lavandarabachai. Porque tem gente que está comendo pela mão de Eva. Você tem que comer pela mão de Deus. Adão, a mulher que tu me deste, me deu comigo. Por que você comeu? Eu não falei para você não comer? Você comeu porque você queria. Quem está entendendo agora? Mas, quando o homem caiu, Deus enviou o seu filho. Por quê? Para que nós pudéssemos ter a oportunidade de aprender com Deus, de ser guiados pelo Espírito Santo. Mas quando as pessoas ainda continuam nos mesmos rudimentos, seu Lael, o que vão dizer os meus amigos? Se você morrer, o que o seu amigo vai fazer com você? Nem no teu velório ele vai. Quem acredita nisso que eu estou dizendo? Se você morrer, nem no teu velório ele vai. Ele vai falar que o tempo não estava bom, que estava chovendo, que ele teve um compromisso. Meu irmão, não aguarde nada do seu amigo é Jesus Cristo. Esse não se separa e não te abandona, ele está contigo. Então, irmão, o que nós vamos fazer? Estamos cegos, irmãos. Estamos cegos, estamos vendo que a nossa vida não vai, que as coisas não estão acontecendo. Por quê? Porque você não crê no unigênito Filho de Deus. Você não quer largar a tua capa. E você precisa, Deus falou, levanta-te. A primeira coisa que ele fez, se levantou e jogou a capa. Falou, de agora em diante eu quero ver. Quem está entendendo? De hoje em diante eu quero ser, aleluia, o que Deus quer que eu seja. E a Bíblia diz aqui, irmão, deixa, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Eu posso ouvir glória a Deus? E assim então é no Evangelho. É um evangelho que não muda. É um monte de gente que Deus não mandou. Ele está pregando em boteco. Ele está cantando nos bares, músicas do mundo. E o povo vai atrás. Mas o Senhor está falando, olha, deixai-os. São condutores cegos. Os religiosos. Não, não tem nada disso não. Que é isso, irmão? Deus está mandando eu falar isso para a igreja agora. Eu estou passando. Quem está entendendo? Deus está passando no nosso meio, meu irmão. Não perca um momento, aleluia. Clama, filho de Davi, clama, Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai tirar a cegueira dos seus olhos, aleluia. Mas minha mãe sempre foi, minha avó sempre foi, e você vai morrer porque eles morreram? Você vai para o inferno porque muitos foram? Nós estamos falando de uma vida só na terra, não. Nós estamos falando da eternidade. Aonde é que você vai passar? Para onde você vai se você partir hoje? Eu posso ouvir glória a Deus? E é isso
isso que você tem que entender, meu irmão. Quem tem Cristo, o nome está escrito no livro da vida, jamais morrerá. Oh, glória a Deus. Mas quem não tem, irmão, já está morto. Eu posso ouvir glória a Deus. Então não fique sendo guiado por amigos, não fique sendo guiado por religiões. Vai buscar o conhecimento da palavra de Deus, vai buscar aleluia. Fala, Deus, fala comigo, sabe por quê? Porque Deus, aleluia, não vai te deixar enganado. Deus falou que aqueles que são filhos, Ele revela-se. Por que o homem natural não entende as coisas de Deus? Porque é impossível. Somente o Filho de Deus pode abrir o nosso entendimento. Eu posso ouvir glória a Deus? Então não deixe ninguém te levar, não, irmão. Não, mas eu estou vendo lá, o irmão lá está lá cantando. Não, não vai por ele não, vai pela Bíblia, vai buscar o conhecimento. Busca o conhecimento. Jesus estava passando e ele chamou para aquele homem. Quando ele disse aleluia, algo especial para aquela pessoa, ele disse algo tremendo. Louvado seja Deus. Levanta-te. Levanta-te. Hoje é dia de você se levantar. Quantas pessoas têm te humilhado, quantas situações têm afligido a tua vida. Ah, mas Deus não está vendo. Deus está vendo, mas você quer Deus, irmão. Você não quer Deus, você só quer a mudança da situação, mas não quer Deus. Deus muda a sua situação e você morre. Ô Espírito Santo, quem vai entender o mistério aqui? Deus está falando de coisas grandes, Deus está falando de coisas maiores que tem para você. Ah, mas quantas pessoas estão comendo pela mão de Eva, estão comendo pela mão de Adão, estão comendo pela mão de amigo, de marido. Irmão, a salvação é individual e é só pelo Senhor Jesus Cristo. Não tem outro que salva. Eu posso ouvir glória a Deus? E o que Deus está falando? Se levanta hoje. Não é amanhã não, se levanta hoje, porque a vitória para você é hoje. Porque eu quero mudar a tua história hoje. Quem está entendendo da glória? Hoje, Espírito Santo do Senhor. 1 Coríntios 2, do capítulo de número 9, do versículo 9, 1 Coríntios 2. Preste atenção nesta palavra aqui. Preste atenção no que Deus vai falar com você agora. A pessoa que não tem Cristo, ela não tem visão de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? Ela não tem visão de Deus, porque Deus não a revela. Só aos filhos. Eu posso ouvir glória a Deus? Então ele fica com aquela vidinha medíocre, ele vai morrer no pecado, ele vai prevalecer, aleluia. Mas ele vai para o pó, ele vai para o inferno. Mas quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos uma promessa. Igual, de Deus habitar em nós e revelar a nós o que Deus tem para nós. Amém? E é isso que você tem que querer saber, o que é que Deus tem para você. E só vai poder ver quando Jesus for o dono do teu coração e da tua vida. Vamos ver aqui? 1, 2, 3. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu amo Jesus, eu amo José, eu amo Genário, eu amo João, eu amo a Cristo. Nós estamos falando de fé. Amém? A minha fé não envolve mais ninguém. A minha fé é eu e Deus e acabou. Ah, não, mas eu vou lá no batizado. Que batizado, irmão? Crente não vai batizado, não. Quem está entendendo? Crente não tem esse negócio de casamento, né? Eu vou ser madrinha, eu vou ser comadre. Você sabe o que é comadre? Comadre é aquele que fica embaixo do doente. Você já viu isso? Aí, comadre, chamando você daquilo lá. Quem está entendendo? Tem comadre o quê, irmão? Nós somos de Cristo. De Jesus Cristo, não tem batizado, não tem. O Espírito Santo do Senhor. A comadre, Mas olha aqui, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nenhum homem natural pode ver. E ouviu, e não ouviu, não é isso? Não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Põe o 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ele nos revela pelo seu Espírito. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Só o Espírito Santo de Deus pode revelar o que Deus tem para nós. O homem natural, ele vai ler, ele vai falar, ele vai distorcer a palavra, ele vai jogar para lá, mas ele não sabe, porque Deus não revela.
Eu posso ouvir glória a Deus? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Foi o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Eu posso ouvir glória a Deus, irmão? Eu quero o Espírito de Deus, irmão. Eu quero o Espírito de Deus. Deus me dá visão. Quem está entendendo? Deus me dá visão. Deus mostra o caminho. Deus, aleluia, mostra as coisas grandes para mim, porque Ele me revela. Oh, aleluia. Aquele cego, aleluia, quando Ele lançou dele aquela capa. Volta lá, Sué, em nome de Jesus. Quando Ele lançou dele aquela capa, irmão, Ele tomou uma atitude de fé. Como assim, pastor? Ele quis ver a revelação de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus? No versículo de número 49. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamava o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. A primeira coisa que você tem que fazer é se levantar, sair do lugar que você está, da posição que você está, para buscar a Cristo. A segunda coisa aqui, ó, no 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Quando ele lançou a capa dele, irmão, ele determinou que daquele dia em diante ele não seria mais cego, nem mendigo, e nem qualquer, mas ele seria chamado pelo nome do Senhor. Quem vai entender isso, irmão? Então você precisa lançar de você a sua capa, não tenha medo não. A capa do pecado, ela determina, aleluia, o que o mundo acha que você é. E muitas vezes você aceita isso. Mas quando você fala, não, eu não quero ser mais assim, lança de você a sua capa. Eu não quero ser mais um religioso. Quem está entendendo? Eu não quero ser mais um perdedor. Eu não quero ser, eu preciso ir ter com Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus? Então o Espírito de Deus que habita, aleluia, conosco, com quem? Com os crentes que receberam a Cristo, começa a revelar as coisas de Deus para nós. O Espírito do homem revela o que o homem tem. O homem não tem nada. É só pensamento ruim. É só coisa ruim na mente. O coração dele é um sepulcro. Mas o homem de Deus começa a ver as coisas de Deus. E ele tem visão. Olha para o que eu vou falar. Tem a visão, meu irmão. Aleluia, Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui, ó, no 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha? Que eu tenha? E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Oh, glória a Deus. Amém, irmão? Então é isso que Deus quer fazer de você. Deus quer salvar a sua vida. Ele não quer só que você seja, aleluia, curado, não. Ele quer que você veja as coisas grandes que Deus tem para você. Até agora, você está vivendo o quê, irmão? De migalhas. Se você tem um Deus que fala que você vai comer com ele à mesa, quem vai entender? Até quando você vai ouvir seus amigos? Até quando você vai ouvir a sua parentela que não quer que você receba Cristo? Até quando você vai viver por tradição e costume? Tudo isso morre, meu irmão. Mas Deus quer revelar coisas grandes a você. Aquilo que só o Espírito de Deus. Como é que Deus vai revelar alguma coisa ao homem comum se ele não recebe Cristo? Como que ele pode receber a Cristo, irmão, como seu suficiente Salvador? Ele começa a revelar ao homem as coisas de Deus. Glória a Deus. E aí você vai sendo animado. Quem vai entender? Porque são tantas coisas grandes que você nem imaginava em ter. Não só no céu, mas aqui. Milagres miraculosos, você vai começar a viver isso na tua vida. Glória a Deus. Deus vai começar a mostrar um mundo espiritual que você não via. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Então não se iluda o homem, aleluia, achando que toda religião salva. Não, a religião não salva ninguém. Só a verdadeira religião. O Evangelho de Jesus Cristo. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo. Aquele homem não perdeu a oportunidade. Jesus estava passando e ele clamou. Jesus parou, ele se levantou e foi ter com Jesus. Então chegou o teu tempo, é nesta noite, é o teu tempo. Lança fora de você essa capa. Joga fora, não queira mais o pecado. Porque, irmão, não quer dizer que você vai abandonar o pecado. Quer dizer que você quer um Salvador que te livre do pecado. Quem está entendendo? Porque o homem não pode libertar
Cristo. Então eu estou falando para você de alguém que quer te libertar, que quer mostrar as coisas do alto e grandes para a sua vida. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que quando ele chegou perto de Jesus, ele lançou dele a capa, ele chegou perto de Jesus, Jesus falou: ei, o que você quer que eu te faça? Ele disse: que eu tenho a vista. Sabe por que Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou? Não falou para ele: veja. Está escrito aqui, né? Vamos ver se está escrito. 51. E Jesus falando disse: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé salvou. Por que a fé dele salvou? Ele clamou, ele gritou no meio da dificuldade. E quando Jesus mandou ele se levantar, ele se levantou. Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Não estava curado, estava cego ainda. Jesus parou, não foi lá, tadinho do cego, não. Você quer ver? Se levanta. Glória a Deus. Se levanta. E vem ter comigo em particular. Quem está entendendo? E quando ele se levantou, é porque ele estava cansado de viver como mendigo, de ser apontado pelas pessoas. Porque é assim, quando você cansar do pecado, quando você cansar de sofrer na mão das pessoas, se não for tarde demais, se levante e receba Cristo na tua vida. Jesus não falou para ele: olha, tenha vista. Não, porque quem tem, aleluia, Cristo, não tem só vista, ele tem tudo. Quem está entendendo? Olha a resposta do Senhor no versículo de número 52. Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha visto. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E logo viu. Jesus não podia falar para ele: tenha vista? Não, porque Jesus falou: quem tem uma atitude de abandonar o lugar que está, a situação que está vivendo, e se colocar de pé, esse é digno de salvação. Eu posso ouvir glória a Deus? Não importa como esteja a sua vida, você veio aqui hoje. Você veio aqui porque você sabe que Jesus está aqui. Então não perca esta oportunidade. Deus está falando: fique de pé, levante-se, porque eu vou mudar a tua história. Eu posso ouvir glória a Deus? Porque Jesus não está preocupado só em mudar a sua situação, mas em salvar a sua alma. A Bíblia diz que logo que ele ouviu isso, a tua fé salvou, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Hoje tem muitas pessoas que pregam o Evangelho, mas continuam do mesmo jeito. Estão nos bares, estão em todas as coisas dizendo que é de Deus. Mas a Bíblia diz que este homem, quando ele foi salvo, ele seguiu Jesus. Você não pode seguir as pessoas, meu irmão. Você tem que seguir a Cristo. Amém? Tomar uma posição, lançar o que é, o que não presta e seguir a Cristo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para o Senhor. Porque Ele tem salvação para a tua alma e tem vitória para a tua vida. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas você tem que se colocar de pé. Se colocar de pé é querer sair da situação de derrota. O cara estava sentado, mendigando, jogando moeda. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer você vencendo. Deus quer você, aleluia, por cima e não por baixo. Mas quando você escolher isso, eu quero estar por cima, eu quero ver o que Deus tem para mim, porque é isso que você vai ver. Como nós lemos ali, o Espírito de Deus revela as coisas de Deus, e o Espírito do homem revela as coisas do homem. Quem está entendendo? Então é só através de Cristo. Quando nós recebemos Jesus, recebemos a promessa. Então eu começo a olhar para aquilo que Deus tem e começo a ver aquilo que eu queria, que é tão pequeno, e o meu Deus tem coisa muito maior para mim. Eu posso ouvir glória a Deus? Você coloca de pé nesta noite, aleluia. Eu vou orar por você agora. Amanda. Porque estás abatido,